Bom, imagino, boa tarde, né? Então vamos iniciar a aula de hoje. Imagino que todos já tenham chegado ou estão chegando, né, nessa aula 4, prontos já para executar. Já com um pouco de prática, né, com o uso do Quimera e com o uso do Marvin, né, para desenhar as moléculas, etc. Eventualmente alguém já pode até ter adiantado essa aula aqui e trazer as suas dúvidas. O que nós vamos fazer hoje? Nada mais do que desenhos, preparação dessas moléculas no Quimera para o doc, então desenha no Marvin, abre no Quimera, faz lá o doc prep, e depois nós vamos montar um banco de dados. Então as instruções aqui, né, tem a introdução de como fazer o banco de dados, o link novamente, né, do PubChem, do ChemSpider. O ChemSpider é outro banco de moléculas, né, são dois aí que eu selecionei para colocar aqui no curso. Então, esses dois bancos servem para a gente puxar moléculas já conhecidas ou o esqueleto que vocês vão modificar, né, para fazer o docking depois. Bom, aqui vai ser bem manual, né, a intenção do curso não é fazer uma triagem em larga escala, né, mas vocês aprenderem como se faz o passo a passo e depois partir para uma triagem em larga escala, né, se for o caso, para quem estiver trabalhando com isso. Mas na prática o que a gente faz é trabalhar com pequenas quimiotecas, né, como dizem os químicos, quimiotecas de 20, 30 compostos, que se conseguem sintetizar, né, com poucos recursos que às vezes os laboratórios têm para pesquisa. E aí dá para fazer no manual, né? Porque rapidamente vocês aprendem, desenham a molécula, geralmente quando você está fazendo a síntese, o desenho já está pronto, né? Prepara no doc uma a uma e coloca ali num mini banco, né? Boa tarde, Maria. Um mini banco e depois roda o docking com todas as moléculas simultaneamente. Tá? O que pode acontecer, né, é a formatação desse banco, que a gente vai fazer no Word, tá? Ou no Google Docs, ou qualquer editor de texto, tá? Não precisa ser o Word. Eu coloquei o Word aqui porque é o mais usual, né? E praticamente todo mundo tem acesso. E o Google Docs também, todo mundo tem acesso, que é free, né? Então nós vamos preparar a molécula. Geralmente é bom colocar no banco os controles, né? Então o que seriam os controles? Aqui o exemplo que eu continuo seguindo aqui com anti-inflamatórios, né? Eu vou desenhar um novo anti-inflamatório aí, usando a minha criatividade, para fazer o DOC e comparar com um controle positivo. Então, ou o ácido acetil salicílico ou a nimesulida. Eu vou colocar no meu banco também algumas moléculas de referência e, eventualmente, comparar com uma estrutura de raio-x que, se porventura existir para essas moléculas já descritas na literatura. Então, praticamente é isso que nós vamos fazer hoje, montar esse banco. E, eventualmente, né, às vezes, né, você manda uma publicação, um ou outro revisor pede um controle negativo. O que seria um controle negativo? Eu pegar uma molécula que não tem nada a ver com inflamação, né, ou não com o meu alvo, pode ser um anti-inflamatório, um corticoide, por exemplo, é um anti-inflamatório que geralmente não é inibidor da COX, né, da prostaglandina sintase. Então eu coloco ali para ver se tem algum viés na minha análise. Pode acontecer, né, esses viés ali e ter uma energia e tal, mas pode ser um falso positivo, que é o que mais a gente vê na literatura também, quando faz uma triagem em larga escala. O que vai acontecer? Eu pego lá 1 milhão, um banco de moléculas de 1 milhão, na verdade eu pego tudo, praticamente, que existem nos bancos, para ver se eu pesco, né, literalmente, alguma molécula que dê uma interação para eu começar a fazer um desenvolvimento de um fármaco, né? Isso a gente viu muitas publicações desse tipo durante a pandemia, tentando achar inibidores a partir do momento que eles foram fazendo as estruturas do vírus, né? Então, é praticamente isso. Eu coloquei o ChemSpider aqui porque, às vezes, o que vai acontecer?
você pega uma molécula no PubChem, do Spider eu nunca notei erro, tá? Mas é o mais comum, né? Eu comecei a trabalhar com ele, está praticamente nas aulas indicadas aí. Você, a hora que faz a preparação do docking, a molécula não consegue passar no processo, né? No processo de salvar ali como MOL2, colocar hidrogênio, porque ela tem algum erro de anotação. Então tem um banco, né? Qualquer banco que vocês pegarem a estrutura, ou desenhar a molécula, né? Então isso é só um apoio, né? Que não existe só um banco molecular. Isso pode acontecer, por que nós vamos fazer o preparo individualmente, né? Aí vai do braço de cada um, da paciência de cada um, quantas moléculas vocês vão desenhar. Pelo menos 2, 3, para a gente seguir a rotina, né? Depois, quiser expandir, quem tiver tempo de expandir, expande, tá? Mas não precisa testar 10, 20 moléculas, 100 moléculas, né? Aí cada um vai da sua, do seu tempo e empenho, né? Que tiver disponível para testar, né? Fazer os testes. Então, pegando esse banco, o que ele acontece? Obviamente que o Quimera, ele tem lá uma função, que é o docprep, e ele executa, né, o formato, qualquer formato que você abrir ali, inclusive um MOL2, né, ele vai executar e vai te dar o mesmo resultado, né? Na verdade, se estiver pronto, ele reexecuta, vê que está tudo a mesma coisa, não modifica nada. Que é o que eu mostrei para vocês a hora que eu abro a anotação, né? Como que aparece um arquivo MOL2, né? Eu abri ali, vocês veem que é um arquivo de texto, tá? Ele tem lá, começa com arroba, triplos, tem umas informações lá que o programa reconhece. Então, eu dou um formato, ele reformata aquela molécula, né? Prepara ela no formato MOL2, que é o adequado, pelo menos para o programa doc 6, se eu não me engano a versão, que nós vamos utilizar aqui. Então é isso que ele vai fazer. E depois nós vamos montar esse banco, né, manualmente, que é colar, abrir molécula A no Word, abre a molécula B no Word e copia de um e cola no outro. E coloca um nome novo naquele arquivo, né, que precisamos chamá-lo de database ou database, né, .mol2. E vai salvar no Word como formato texto, tá? E depois de salvar no Word, por que ele tem que salvar no formato texto? É um erro comum, né, que eu já vou prevenindo vocês. Se eventualmente esqueceu de salvar o formato texto, ele vai colocar no formato doc ou docx. E aí o programa não vai reconhecer, porque ele vai mudar totalmente o código de armazenamento daquele arquivo. Então, sempre salvar, ele é um arquivo texto, MOL2, né? É possível abrir com um editor de texto, e eu salvo com o formato texto. No Word vai ser o TXT, né? .txt o formato. Eu vou passar todas essas etapas aqui para manter. E depois que salvar como texto, ele vai acrescentar o ponto .txt, né? Que é um detalhe também. Só que a hora que for fazer o doc, eu preciso apagar, tá? Aí eu edito só o nome, renomeio, né, o arquivo como sendo database.mol2 e tá tudo certo, tá? Se salvar como docx, etc, depois nós vamos precisar voltar, salvar como texto ou, eventualmente, voltar para o banco e refazer o banco, tá? Molécula por molécula. Então, isso é uma dica, sempre salvar como texto, nada de formatação do Word ou qualquer outra formatação que o Word ofereça. Tá? Então, eu vou começar aqui, vou abrir o Quimera. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir levantando a mão, interrompendo, falando, tá? Estou tentando olhar para o texto aqui para não perder o roteiro. Então, preparar o banco de ligantes, né, que é isso que eu acabei, procurar moléculas nos bancos, né, isso aí todo mundo já, praticamente nesse ponto, já sabe fazer, se não souber, a hora que chegar aqui vai estar sabendo, né, e fazer o download, outro detalhe, no formato 3D, tá? E quando for desenhar, desenha, né, em 2D, que é mais fácil a gente visualizar ali, e nesse formato, depois a gente faz o clean no Marvin, né? Então vamos para o Marvin aqui, vamos começar novamente, fazer um desenho, salvar e abrir no Quimera. Só ir abrindo o Quimera.
Então, deixa eu compartilhar aqui. O Marvin primeiro. Então, ou eu vou desenhar ou eu vou abrir uma molécula. Então, eu vou rapidamente aqui redesenhar aqui a famosa molécula de ácido acetil salicílico. Bom, desenhei aqui, faço o Clean 2D, tá? Ajeitei a molécula ali, espero não ter errado a molécula. Então, ácido acetil salicílico, e depois eu vou fazer o Clean em 3D, que é para mandar para o Quimera. Então, está aqui o formato 3D, eu salvo. Um formato que o Quimera reconhece, praticamente ele reconhece, né? Aqui ele está falando MDL, eu vou mudar aqui já para MOL2 também, ou MOL, né? Deixa eu ver se tem MOL2 aqui, vai para MOL. E vou salvar aqui no meu Drive. Para colocar no Drive do curso, fica mais fácil. Não posso pôr sem nome aqui. E vou mudar aqui para o Quimera. Então, só repassando aí, para vocês também, se tiverem dúvida, não ter que ficar voltando, né? Bom, está aqui então, em outro formato, né, em outro modo de visualização, e eu vou, então, aqui em ferramentas, Structure Editing e o Doc Prep. Se estiver tudo certo com a minha molécula, o que eu estou fazendo? Porque pode dar algum erro, né, como eu comentei na aula passada. Vai adicionar hidrogênio, isso aqui vem tudo pronto, não precisa alterar. Eu só costumo alterar aqui em função das proteínas, né, para não perder a rotina, ok. Vai aparecer a carga -1, né, que ela vai estar ali desprotonada. Então, ok. Vocês não estão vendo a janelinha aqui, mas eu acho que todo mundo já passou por isso, até para preparar o ligante, né? Acho que até o ligante vocês já prepararam, a partir do template, né? Estou aguardando aqui, que está na janela aqui de processamento. Pronto. Abriu a janela para salvar, obviamente, já mostrei para vocês. Eu vou escrever aqui, que é o AS Doc Prep. S1 para separar do outro. Salvei, se tudo estiver certo. Vou agora abrir no Word, como já fiz também, né?
Realmente, quando vai abrir a primeira vez no Word, não peçam para associar, né, ou só uma vez, tem que procurar o arquivo. Deixa eu compartilhar o Word aqui agora. Sei lá o que eu bato, que sai fome. E às 10 horas. Pronto, cheguei no Word. Então, o começo do arquivo é esse arroba, né, tripos, molécula, vem o nome da molécula. Esse nome é o que eu salvei, tá? Vocês olharem aqui, é o que eu salvei lá no Marvin. E aqui em cima, o nome que eu salvei para saber que esta molécula foi preparada, né? Ela está no formato MOL2. Então, eu venho aqui, o que eu vou fazer agora é substituir aqui o NK, né, que é um null ou desconhecido, para AS, como já aprendemos a fazer aqui. Então, substituir. Isso eu faço molécula a molécula também, né? Opa. E por que fazer isso? Alguém lembra? Ninguém lembra porque eu faço essa substituição? A Elza que está arranhando o microfone aí. Ops. Será eu? Sim, Elza. Oxe, desculpa. Não tem problema, não. Deixa eu fechar ele aqui. Tá, então eu substituí aqui, né? O AES para toda a molécula. Alguém lembrou para que serve isso? Que é importante saber, né? Então, aqui as coordenadas, né, da molécula, como ela vai montar no espaço. Então, recordando, eu faço isso aqui porque a hora que eu estiver aqui no Quimera, quando eu apontar o mouse aqui, ou perdão, vocês não estão vendo. Deixa eu colocar aqui. Vou ter que colocar a janela toda. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que acontece? Né? Quando eu passo o mouse aqui na molécula, ele vai me dar que molécula é essa, né? E se todas as moléculas tiverem como UNK, eu não vou saber quem é. Isso é importante depois para a gente interpretar os dados. E a hora que aparecer a tabela também, coloquei 10 moléculas no banco e fiz o docking. E eu vou testar uma por uma, ele vai aparecer 1, no, 1, 2, 3, eu vou ter que ficar marcando quem é quem. Então, colocar essas 3 letras aqui vai facilitar vocês identificarem, tanto na tabela de saída do programa Docking, quanto na visualização, né? Está numa tela, está na outra, vai mudando, que molécula que eu estou olhando afinal. Passo o mouse sobre ela, vai aparecer uma janelinha, né, dizendo que aquela molécula é a molécula do AAS. Bom, aí feito isso, eu vou salvar o documento, né? Então, aqui praticamente é só fazer isso. Se alguém não quiser fazer, tá, não tem problema. Só que depois não vai dar para voltar, né? Então, é bom fazer uma a uma.
Então, eu fiz aqui. E agora que é o salvamento, né? Eu preciso salvar aqui. Salvar como? Salvar no mesmo local. Vamos criar uma pasta aqui, vou organizar aqui uma nova pasta. E vou chamar de meu database. E vou colocar minha primeira molécula lá, ó, no formato que ela está vindo, né? Ela já vem como TXT. Tá? Então, texto sem formatação, confere, não salva como doc, manda salvar como TXT. Aí ele vai abrir uma janela, né, que vocês não estão vendo aí, que vai estar acionado Windows padrão, mantém, tá? É só dar um OK também. Conversão de arquivo, né, vai aparecer a janelinha, só dar um OK, não precisa alterar nada no Word. Ele só está pedindo para você confirmar que você quer salvar como TXT. Bom, salvou como TXT, como que eu reabro, né? Por enquanto pode deixar assim. Então eu posso utilizar esse mesmo arquivo aqui, como eu já tenho uma molécula aberta, eu vou colocar uma segunda molécula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só copiar essa daqui, como se eu tivesse num outro arquivo, né? Eu copio, venho aqui, dou 2 espaços, e na terceira linha eu colo a próxima molécula. Simples assim. Tá? Então, sempre aqui, a molécula começa com @triplos, a molécula que está aqui, o nome, né, que veio lá do banco ou do desenho que eu fiz, e ela termina aqui com @triplos, AS, o resíduo, etc., e o root aqui. Tá? E aqui já começa a segunda molécula. Às vezes, um espaço aqui a mais, uma linha a mais ou duas, fazem diferença, tá? Com duas aqui a gente já tem quase certeza que vai dar tudo certo. A fonte, né, não precisa se preocupar com fonte, nada disso, porque o TXT não tem fonte nenhuma. É que ele trouxe para cá e achou que essa fonte seria adequada. Isso aqui já é a tradução do Word. Então aqui eu tenho já duas moléculas. E aí eu faço o quê? Duas moléculas, lembrem-se, que tem que fazer o doc prep antes. Então eu fiz o doc prep de uma, o doc prep da outra, e aí eu copio de um e começo a montar um segundo arquivo. Aí eu vou salvar novamente. Aqui, como eu tenho duas moléculas, eu já vou nomear o nome que eu preciso a hora que eu chegar para executar o doc. É database, ou database, tá? Então, database TXT, ok, está salvando com formato TXT. Ele abriu a janelinha de novo para confirmar, é só dar um ok. Pronto, eu já tenho o meu banco de dados com duas moléculas. Está pronto o meu banco de dados. Bom, vou colar mais moléculas? Sim. Tá? Aí eu vou lá no final, abro a terceira molécula, venho aqui, deixo duas linhas e na terceira eu vou colar a terceira molécula que também passou pelo doc prep. Tá? E aí eu vou constituindo o meu banco. Bom, acabando de fazer o banco, o ideal é que vocês possam salvar também a database com duas moléculas, com três, etc. Embora lá na frente eu tenha que usar somente o nome database, né? O que eu vou fazer? Depois eu renomeio a hora que a gente for para a máquina virtual lá para processar o doc. Tá? Sempre renomear, que é um erro comum também, a gente vai corrigindo na hora que chegar lá na frente. Então é isso, montei o banco, salvei, e aí a próxima etapa, deixa eu só apresentar, deixa eu ver se tem uma janelinha aberta aqui já. Ó, tá aqui minha pasta, né? Eu criei uma pasta só para organizar aqui, cada um organiza da melhor forma. Tá? Então eu tenho aqui
o meu arquivo. Opa. Não, ele não salvou nessa pasta. Deixa eu voltar. Arquivo. Ele salvou fora daquele database. Ó, está aqui, então. Meu arquivo .txt. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir no Notepad ou eu tenho que associar com o Word. Se ele estiver aqui, eu precisar editar alguma coisa, esqueci de mudar um no. Bom, no banco, se eu tiver dois no lá, já não dá mais para mudar, tá? O nome, né? As 3 letras ali. Então, o que eu faço agora? Venho aqui no database, seleciono. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. O meu já abriu aqui no Notepad, né? No bloco de notas. E vou renomear. Então, aqui ou o botão direito do mouse, ou aqui no A, aqui, que é renomear, e vou mudar a terminação aqui para MOL2. Ele vai fazer uma pergunta, né? Vai aparecer uma janelinha, se eu quero renomear, se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que deseja alterá-la? Sim, tá? Porque eu sei o que eu estou fazendo não vai alterar. E aí, se o arquivo ainda estiver aberto, que é o meu caso aqui, estou tentando alterar com o Word aberto. Ele não vai alterar o nome. Aí tenta novamente. Prontinho. Consegui o meu database MOL2. Ó, ele automaticamente aqui ele já associou com o Quimera. Bom, posso abrir no Quimera? Posso. Vou clicar aqui e abrir no Quimera. Vamos ver o que acontece lá. Vai aparecer 2 moléculas de aspirina. Só cliquei na mão. Então tá aqui. Tá? E provavelmente elas estão sobrepostas. Como é que eu sei que tem 2 moléculas aqui, não uma? Vem aqui em Select, Chain, ó, tem a 01 e a 02, certo? Se eu quiser destacar uma da outra, eu venho aqui nas ferramentas, perdão, nos favoritos, e peço para aparecer o command line aqui embaixo. Ó, tá selecionado a 1, a 0. Opa, acho que eu estou na janela errada. Conseguiria se tivessem as duas aqui para separar, mas elas apareceram juntas aqui, tá? Mas isso aqui não tem função nenhuma, tá? É só para visualizar a molécula, ok? Então vamos lá. Dúvidas? Por enquanto, ok. Ok? Então agora é com vocês, mãos à obra, fazer, ver se dá certo, desenha a molécula, faz uma a uma, né? Pega a primeira, pega de referência no banco, prepara aqui no Quimera como doc prep, né, para salvar como MOL2, e depois abre todos os arquivos no Word e monta esse database, salva como texto e depois renomeia como MOL2. Aí está pronto. Deixa eu ver a próxima etapa aqui. As instruções aqui eu vou dar uma revisada, mas está passo a passo do que eu acabei de falar, né? Então eu passei aqui, ó, abrir as moléculas onde elas foram salvas, botão direito do mouse, pedi para abrir no Word, né? Associar com o Word, salva como TXT, e depois renomeia, que eu finalizei aqui como database, com ponto .mol2. E aqui no item 5, né, que está dizendo aqui que você encontrou nos bancos de dados, introduz modificações, alterações, que é também a instrução.
E no relatório, né, como que vai apresentar isso? Obviamente vocês vão colar um arquivo de 100 páginas aí, para quem fizer aí 50 moléculas, né, colar lá, olha, eu desenhei todas essas moléculas, está aqui o arquivo texto. Não. Quer mandar o arquivo texto? Ótimo, tá? Mas coloca como material suplementar, coloca no seu Drive, coloca um link, né, tá? Só para aprender também como colocar esses materiais, né, que não tem informação, né, eu abri esse monte de informação de moléculas aí, não diz nada, né, não é palpável, né, a informação que tem ali dentro. O que vai importar é o resultado do doc. Aqui eu anotei, aqui ó, do ano passado, que foi a dicas do Fabiano, né, aí se vocês quiserem colocar o nome aqui no curso também, é só dar uma dica interessante, eu coloco aqui. São bancos de dados, né? Aqui é um banco de dados de produtos naturais brasileiros, que é o NUB, que é da Unesp, acho que hospeda esse banco de dados, e tem participação de professores da USP, e acho que do Brasil todo, que vão alimentando este banco, né? Okay? E tem pessoas, colaboradores internacionais também. E tem um outro banco de compostos, né, que é o Zinc 15, aqui, Docking.org, que também vocês podem buscar moléculas ou bancos de dados. Tá? Bom, retomando um pouquinho, só para complementar o conhecimento do software. Né? Então, o Quimera ele tem uma função que ele modifica a molécula do SDF. Se você abrir no Word, você vai ver que não bate com a informação, né, o formato da informação que é um MOL2, seja salvando como MOL2 ou fazendo o docprep que vai salvar neste formato. E essa função, ela obviamente é otimizada, né? Para quê? Para que eu forneça as moléculas ou o código da molécula em um banco, o software vai lá, pega o formato, reformata e monta o meu banco. Isso se essa molécula já não estiver no banco. Tá? Ou você monta bancos por categoria. E, obviamente, depois, esse trabalho do Word, né? Obviamente, você pode fazer isso com programas, né? Não é o objetivo do curso, utilizar esses programas, mas o programa vai montar isso aí, né? Fundir, na verdade é só fazer um merge ali, uma fusão dos arquivos, um embaixo do outro, para ter um arquivão, e depois ele vai lendo, né? O programa, na hora que ele for fazer o doc, ele vem lendo lá, ele alfa um arroba triplos, ele lê aquela molécula, testa as posições, quantas posições e graus de liberdade eu colocar no programa, ou estiver pré-programado, ele vai testar ali o que é chamado, e vai pegar as melhores poses, né? Literalmente poses. É a pose da foto ali que deu a melhor energia, né? Então ele vai te dar, testar várias poses e te devolver a mais interessante que ele conseguiu chegar ali. Ok? Alguma dúvida? Falei que ia ser bem simples hoje, mais trabalhoso. Agora é com vocês aí, desenha e monta banco. Tentem fazer pelo menos com 2 moléculas para ver se vocês chegam até o salvamento como texto e etc. sem problemas. Professor, Sim? com o meu ligante, eu vou criativamente trocar radicais, por exemplo, ou, sabe, as moléculas ligadas nele por outras para testar depois. Isso, exato. Tá Não bem? significa que você não possa desenhar uma molécula totalmente nova, tá? Ah, tá. Ok? Como eu tenho falado, vai da criatividade de cada um. Você pode fazer um bioisósteros, por exemplo. Eu estou voltando aqui, né, no Marvin, que seria um bioisóstero aqui. Eu poderia ter aqui uma molécula, vou colocar um nitrogênio aqui no benzeno, certo? Posso introduzir aqui, aqui como tem um grupo acetil, né? Eu posso colocar aqui um butil, tá? Vou colocar um butil aqui, então um ácido butílico, né? Faço o clean aqui e vou aumentando a molécula. E eu posso fazer o que é comum fazer em laboratório de síntese, né, com pequenas moléculas, seria isso aqui. Ó. Eu tenho esta molécula, aqui então seria
1, 2, 3 carbonos, né? O propil, o ácido propiônico que foi fundido com ácido salicílico, né? Que é essa estrutura maior aqui até este oxigênio, né? Então aqui eu posso copiar isso aqui. Aqui eu vou fazer uma série, mas tem que ser molécula a molécula, tá? Então eu poderia ter aqui a primeira molécula. Puxar mais um carbono aqui, deixa eu ver se é o carbono que está na minha mão aqui. Fazer uma série, né? Então, 2, já tenho com 2, que é o natural, né? A molécula natural. O que está no mercado, né? Seria aqui. Tá? Então, esse é o ácido acetil salicílico, esse aqui seria o ácido propil salicílico, apesar que já está com bioisósteros aqui, né? Vou trocar todo mundo aqui. Então, olha lá, o AS, que é o de referência. Vou fazer uma série aqui, ó. Só colocar mais carbonos aqui para ver se melhora ou se piora a molécula. Então, um carbono, aqui é o acetil, aqui é o propil, e aqui é o butil. Pode ser um pentil, né? E vamos lá, até o ácido esteárico lá com X carbonos, né? Não sei se o esteárico é 20, 24 carbonos. Tá? Então, seria isso, vai desenhando. Mas vai salvando uma a uma, tá? Não leva mais que uma molécula que o DocPrep não, a gente não vai fazer nada com ela. Ok? Ok, obrigado. De nada. E bioisosterismo sempre pode ser bem-vindo, né? Eu posso colocar nitrogênio aqui, mudar a posição, né? É só ir desenhando aqui e modificar. Então, com uma molécula base, dá para fazer muita modificação, né? Não significa que eu vou conseguir sintetizar depois, tá? Isso aí, o desafio depois é ir para o laboratório e montar a molécula. Algo mais? Deixa eu parar a gravação, para não estender muito aqui. Então, parando a gravação, pois se tiverem dúvidas, quem for assistir a gravação ou reassistir, gerou dúvidas, manda lá nos grupos ou no e-mail.